Olá, minha gente, minhas amigas e meus amigos. Hoje é primeiro dia do ano. Já no final do dia, estou aqui mais uma vez no sítio do genro, da filha. Casa deles é muito agradável. Viemos aqui passar esse final de ano e distante da nossa casa, né? Pois bem, eu deveria ter gravado esse vídeo ontem, porque foi o último dia do ano 2025. Mas o clima não foi propício, porque eu perdi um vizinho meu, amigo de quase 40 anos. Ele estava enfermo há vários dias, hospitalizado, e faleceu ontem à tarde. Aí eu fiquei assim, como qualquer um fica, um tanto desorientado. Mas hoje resolvi gravar o vídeo para o início desse ano 2026, porque o ânimo começa a retornar depois de qualquer tragédia, né? Isso é uma providência divina. E na verdade o meu pensamento era falar sobre esperança. Por exemplo, ninguém tem certeza que amanhã estará vivo. Quanto mais a certeza de que estaremos no próximo final de ano, na passagem de 2026 para 2027, quem pode afirmar que isso vai acontecer? O meu amigo e vizinho, por exemplo, chegou até o último dia, mas não transpôs, não passou para o dia de hoje, primeiro dia do ano. Então essa é uma realidade que todos nós enfrentamos. Nós não temos certeza, mas é maravilhoso saber que Deus nos deu um dom muito especial, que eu digo que é semelhante à fé, que é a esperança. Então eu digo, eu não tenho certeza que estarei vivo no final desse ano agora, né? Não tenho. Mas tenho uma esperança grande, muito grande. Aliás, dia 4 agora, né? Daqui a 3 dias eu estou completando 78 anos. Estou muito agradecido a Deus por isso. É uma bênção muito grande. E a esperança continua. E, sem dúvida nenhuma, isso tem que me mover a viver uma vida de serviço. Viver para servir, para que Deus se agrade e me conceda esse privilégio de ultrapassar mais um ano. Alguém disse certa vez que a esperança é o tônico da alma. Eu achei isso fantástico, é verdade. Mas eu prefiro falar da esperança de acordo com a fala do apóstolo Paulo, de acordo com a palavra de Deus, que é Romanos. Eu vou procurar aqui rapidinho. Eu quase sei de cor, mas eu vou ler Romanos. Deixa eu procurar rapidinho aqui. Romanos capítulo 8, o verso 24 e o verso 25. Paulo falando sobre esperança. Verso 24 e o verso 25. Aqui eu estou sem óculos, é um pouco de dificuldade, mas estou chegando. Aqui, verso 24. E essa coisa da esperança, eu digo mais, é um antegozo daquilo que a gente espera. Imagine você, se você está esperando parentes ou amigos queridos para vir à sua casa, antecipadamente você já começa a sentir o gozo desse momento. Começa a preparar a casa, preparar as comidas e o quarto de dormir, todas as coisas com aquele entusiasmo, porque o teu parente querido, o teu amigo amado está chegando. Então você já começa a ter esse, eu chamo, é o antegozo daquilo que a gente espera. A esperança é a coisa maravilhosa, né? Então, e é uma semelhança da fé. Olha aqui que Paulo diz, é Romanos 8, verso 24. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Olha como é igual a fé, né? Quem espera por aquilo que está vendo? Não. A gente espera por aquilo que não está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente.
tem mais esse detalhe da paciência, que é mais um dom do Espírito, né? Aguardamos aquilo que esperamos com paciência. Pois bem, então, e eu vou aproveitar e falar da grande esperança. Nós temos duas grandes esperanças, os crentes em geral, né? Os católicos, os evangélicos, os cristãos em geral. A esperança da volta de Jesus. Ele prometeu que virá e ele virá e não tardará. Bom, ficamos nessa expectativa. Outra esperança maravilhosa é a esperança da ressurreição. Que coisa fantástica. E o meu amigo Edilson, o nome dele, menos de 70 anos. Há mais ou menos 40 anos nos conhecemos e nos tornamos amigos. Mas agora, há uns poucos meses, ele comprou uma propriedade quase em frente à minha propriedade, meu pequeno sítio, né? Ele comprou um sítio e ele estava consertando o curral, ampliando mais o curral, não consertando, estava ampliando. E com as madeiras próprias de fazer curral, aquelas madeiras fortes que a gente chama de mourão, né? E ele viu que a minha porteira, que é quase em frente à porteira dele, apesar de ser uma porteira metálica, mas o tronco é de madeira, estava estragado. Logo ele, sem me avisar nada, ele reservou um daqueles troncos do curral dele e me convidou. Eu fui com um carro que a gente tem próprio para essas coisas, a gente chama de jirico, né? E trouxemos o tronco até a minha porteira e ele já começou a cavar o novo buraco ali comigo. E em seguida vem também um outro irmão, mais velho do que nós, eu vou completar 78 anos, o nosso irmão vizinho, outro mais de 80, nascimento, chegou e começou a ajudar também. São coisas da roça, né? Pois bem, até que ficou pronto e tudo bem. Agradeci e me chamou a atenção a generosidade dele. Passado uns dias, apesar de eu ter algumas máquinas, dessas máquinas de passar inseticida nas plantas, de passar veneno em alguns casos, né? Umas de movida a mão, outra movida a gasolina, mas agora surgiu umas máquinas mais modernas, movida a bateria. Muito suave, não faz nem barulho. E eu pensei em comprar uma, liguei para ele perguntando se ele por acaso tinha uma dessas máquinas. Ele respondeu, tenho. Eu disse, você me recomenda comprar uma? Vale a pena? Ele disse, vale a pena, mas não compre. Não compra por quê? Ele disse, porque eu tenho a minha aqui, quando você precisar é só vir buscar. Olha só que espírito generoso, né? Um vizinho maravilhoso como os demais que eu já tenho, né? Ali na nossa vizinhança. São todos vizinhos maravilhosos. Aí, ele já estava, passado uns dias, ele ficou enfermo e nós estávamos na igreja, toda a igreja orando, intercedendo por ele. E a irmã dele, que é uma líder da igreja, uma senhora de mais de 60 anos, ela falou sobre uma atitude dele na família, que quando a mãe deles morreu, ele disse assim, na igreja, né, ela disse, né? Quando minha mãe morreu, o meu irmão tomou conta de nós como que fosse a própria mãe. Ele substituiu a nossa mãe. E eu fiquei encantado com isso e disse, olha, mais um motivo para a gente interceder a Deus por ele. Vamos interceder e falar isso com Deus. É exemplo lá da ressurreição de Dorcas, né? Em Atos, eu acho que é capítulo 9, no livro de Atos, quando Pedro orou por aquela mulher generosa e tal. Bom, resultado, depois de muita oração, de todo esforço no hospital, ele faleceu ontem. E agora a gente fica decepcionado? Não, agora nós continuamos na esperança da ressurreição. Inclusive ele deixou um vídeo, ele gravou um vídeo no hospital dando testemunho dessa esperança, dessa certeza maravilhosa. Aí eu escolhi aqui um texto de Apocalipse, vamos ver aqui Apocalipse rapidinho. Apocalipse capítulo 1, do verso 17 e o verso 18. Vamos lá, aqui. Demora um pouquinho, mas já estou aqui, chegando. Verso 17 e 18. O apóstolo João está falando da visão quando ele viu o Senhor na sua glória. O verso 17 diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto.
Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha que coisa linda! Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E olha que coisa linda! Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Olha que coisa fantástica! O meu irmão, o meu vizinho, o meu amigo Edilson morreu nessa esperança. Morreu nessa expectativa. Ele entregou a vida dele ainda jovem. E entregou mais uma vez no hospital. Nessa esperança, nessa certeza de que o Senhor Jesus vive e tem a chave da morte e da sepultura. E olha aqui o capítulo 3, vamos lá no capítulo 3, o verso 7. Verso 7. Me desculpe que eu fico emocionado e empolgado ao mesmo tempo. No verso 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, e que ele fecha e ninguém pode abrir. Está se referindo a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, que tem todo o poder nos céus e na terra. O que venceu a morte e desmascarou Satanás publicamente na cruz. E é nessa esperança, nessa certeza, nessa convicção, que eu falo com emoção, da esperança de transpor esse novo ano, servindo, sendo uma bênção para a família, para a igreja, para o mundo, por onde eu passar. Vivendo na obediência, não tem outra escolha. Portanto, eu peço a você que está me ouvindo, que vai ver esse vídeo, faça a mesma coisa. Caia aos pés de Jesus e peça poder a Ele, para você viver em santidade, viver em obediência, para que no próximo ano possamos estar juntos, comemorando, congratulando-se com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E se não estivermos, que possamos descansar nessa certeza absoluta de que Ele tem a chave da morte e da sepultura. Tem a morte, tem tradução que diz da morte e do inferno. Pois bem, então que possamos viver nessa bendita esperança. E com relação aos que dormem, o Salmo 112 diz assim: Ao homem bom nasce luz nas trevas, e a sua memória dura para sempre. Dura para sempre na mente do Senhor Jesus, nos seus livros, livro da vida, livro da memória. Um abraço, até o próximo encontro. Me desculpe a emoção. E não vamos esquecer que o justo viverá pela fé. Não esqueça de dar um like e divulgar esse vídeo.